Fala pessoal, tudo bem? Juliana aqui com vocês e no vídeo de hoje eu quero falar como que em 7 anos eu passei das dívidas a morar em Portugal, tá? Então a história começa em 2009, tá? Quando eu fechei a minha empresa, eu tinha uma loja, uma prestação de serviços de informática. Na época eu fazia manutenção de computadores e falhei, quebrei, né? E tive que voltar ao mercado de trabalho como funcionária. Não foi fácil, mas entre persistência e teimosia, eu escolhi a persistência. Teimosia é quando a gente não reconhece o erro e continua falhando. Eu reconheci meu erro e dei um passo para trás, tá? E foi uma das melhores decisões da minha vida, porque foi o que me permitiu aprender e ter novas perspectivas para minha vida. Então, num prazo mais ou menos de 4 meses entre fechar minha empresa e voltar para o mercado de trabalho, deu tudo certo. Então eu fechei minha empresa, em 4 meses eu já estava no mercado de trabalho. Eu fui trabalhar como vendedora numa loja de informática em São Paulo, na Santa Efigênia, tá? Agradeço os donos da loja naquele momento que realmente no primeiro momento que eu falei eu vou entregar currículo em São Paulo, eu já voltei empregada, e se um dia eles verem esse vídeo eles vão saber do que se trata. Então, enfim, eu fechei minha loja, estava cheia de dívidas, voltei para o mercado de trabalho, comecei a trabalhar, tá, lá nessa loja, comecei a negociar minhas dívidas, eu passei a fazer faculdade, e até então eu não tinha faculdade, eu tinha só meus cursos técnicos. Fiz faculdade, fui estudando, mudei de emprego, terminei minha faculdade. Um pouquinho antes de eu terminar minha faculdade, eu já tinha passado, em um prazo de 2 anos mais ou menos, eu tinha passado de pelo menos umas 3 empresas no prazo de 2 anos, tá? Eu fui mudando, fui crescendo, e quando eu terminei minha faculdade eu já estava com cargo de analista de planejamento. Eu fiz um tecnólogo, tá? Tecnólogo em gestão de TI, e eu estava como analista de planejamento, trabalhava basicamente com análise de dados nessa empresa. E então eu comecei a minha pós em gestão estratégica, inovação e conhecimento, né? Eu emendei, saí da faculdade e já comecei a pós. E aí, mais coisas boas aconteceram. Já tinha terminado de pagar minhas dívidas, eu acho que em prazo de 6 ou 7 meses eu tinha zerado toda a minha dívida e passei a guardar dinheiro, passei a estudar, enfim, estudei educação financeira. Por quê? Porque eu estava no buraco, tá? E como eu tava praticamente indignada que eu não queria aquela situação para minha vida, eu comecei a procurar meios para sair daquela situação, e foi aí que eu estudar. E o que eu sei hoje eu tenho que agradecer pelo momento difícil que eu passei, porque se eu não tivesse passado por aquele momento, eu não sabia o que eu sei hoje, né? Então, quando eu saí da faculdade, comecei a pós, estava trabalhando como analista, fiquei um bom tempo trabalhando como analista, e então eu terminei minha pós, fui fazer cursos específicos, né, na área de negócios e gestão de processos. Fui fazer cursos específicos em São Paulo, né? Fiz esses cursos que me abriram muito a mente, e eu falo até mais que abriram muito mais a mente até do que a faculdade e a pós, porque realmente foram experiências com outros profissionais, né? Simplesmente magníficas. Então me agregou muito. O que eu sei hoje profissionalmente, eu também devo muito a esses cursos. E um ponto muito importante que eu quero falar aqui: em 6 meses, numa decisão, eu zerei minha dívida, tá? Passei a guardar dinheiro, comecei a estudar, ou seja, eu tomei decisões na minha vida que fez com que minha vida começasse a mudar, começasse a fluir, tá? Só que chegou num dado momento que eu falei assim, bom, eu não quero mais trabalhar em empresa. Não queria mais, aquilo não me satisfazia mais, e eu passei a procurar formas de ser professora, né? Então, comecei a procurar essas formas, até que num determinado momento surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa escola, né, como professora de informática e tal. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer pra minha vida, né? Até então eu já estava com uma boa grana guardada, lembrando que eu não ganhava muito, nada, ganhava ali na média do que o brasileiro ganhava. A diferença é que eu passei a gastar menos.
morava com a minha mãe, né, com a minha avó, ajudava em casa e guardava dinheiro, né, não gastava, diminuía os gastos e ganhando na média, tá? Muito importante, não ganhava acima da média. E comecei a trabalhar como professora e falei, é isso que eu quero para minha vida. Até que em determinado momento eu falei assim, eu quero ir para fora do país. Aí eu escolhi Portugal, obviamente, pelo idioma e por ser um país da Europa não tão frio, né? Então eu falei, quer saber, eu vou para Portugal. Aí eu passei a estudar o país, comecei a estudar moeda, comecei a ver o que daria para eu fazer lá, tal e tudo mais. Até que um determinado momento eu falei assim, eu vou. Aí eu fiz os cálculos, tinha dinheiro, daí eu calculei, se nada dá certo eu voltar, quanto tempo eu tenho para me estabilizar de novo no Brasil. Aí eu fui, tá? O nada dá certo que eu quero dizer é caso eu não fique lá, tá? Além do prazo de turista. E eu fui, tá? Tive a oportunidade de trabalho lá, porém, para eu continuar lá, eu tinha que deixar o meu visto vencer. E óbvio, né? Como eu sou extremamente correta no sentido de não fazer nada que é ilegal, eu não deixei meu visto vencer, óbvio, e voltei pro Brasil depois de 3 meses, com uma experiência maravilhosa, tá? Com dinheiro na conta ainda, e fiquei mais 1 ano sem trabalhar, e ainda assim ajudando em casa, tal, e tudo mais. E, porém, pensando sempre na possibilidade de trabalhar com algo que eu realmente gostava, que era a parte de ensino, tá? Então essa é mais ou menos a história de como eu passei das minhas dívidas até morar em Portugal. Então qual que é a essência? É se você não está satisfeito com a sua situação, muda, tá? A gente já falou aqui de plano de ação, a gente já falou aqui de compromisso com você mesmo, de primeiro passo. Então para você mudar a sua realidade, você tem que querer. Aí quando você fizer o que tem que ser feito, quando você fizer o seu plano de ação, a sua vida vai começar a mudar. Tá? Então você precisa realmente querer mudar a sua vida, e é possível, tá? Eu sempre fui uma pessoa simples no sentido de não ganhar muito além da média, porém, as minhas escolhas, o meu conhecimento me permitiu chegar numa situação financeira que eu morasse em Portugal e tivesse uma boa reserva para viver a minha vida, tá? É difícil? Não, não é difícil, é relativamente simples, mas você precisa ter comprometimento. Tá? Então esse vídeo é para falar que se você se encontra numa situação X e se você tem a possibilidade de guardar um pouquinho de dinheiro, você consegue mudar sua realidade financeira, tá certo? Então eu costumo falar, se eu consigo, qualquer pessoa consegue. Basta que você tenha o seu plano de ação, basta que você tenha o compromisso com a sua mudança de vida, tá? E isso serve para qualquer aspecto. Seja emagrecimento, seja melhorar relacionamento, seja mudar de emprego, você precisa querer e precisa estabelecer um plano de ação para isso, tá certo? E o princípio de tudo, se você puder ter conhecimento daquilo que você quer mudar, é melhor ainda, tá bom? Então, seja sempre específico no que você quer, tá? Eu quero melhorar minha condição financeira, em quanto? Eu quero emagrecer, quantos quilos? Eu quero trabalhar em qual cargo, em qual empresa. Então seja muito específico nisso, tá bom? Um grande abraço para vocês, se inscreva no canal, acesse meu site, tá? Que lá tem muita coisa boa que vocês vão ver de como vocês fazem para mudar a situação que vocês estão, seja financeira, seja de trabalho, seja querer emagrecer, atingir algum objetivo. Então eu acredito que tudo que a gente quer, a gente consegue, desde que seja realista, né? Desde que a gente tenha um plano de ação, desde que a gente saiba como a gente vai fazer para atingir aquele objetivo. Tá certo? Um grande abraço para vocês, até a próxima e compartilhe esse vídeo se você acredita que pode ajudar alguém. Tchau, tchau, pessoal!